Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Helena. Quando meu marido morreu, o chão desapareceu sob meus pés. O acidente foi brutal, uma curva mal calculada, e em um instante, ele se foi. Fiquei só com a Rebecca, nossa filha, que na época tinha apenas 10 anos. Foi um processo doloroso aprender a viver sem ele, mas, de algum modo, conseguimos. Eu me tornei mãe e pai, segurando as pontas, enquanto ela segurava minha mão, tentando não chorar para não me preocupar. 3 anos se passaram, e embora a ferida ainda lateje, nossa rotina estava estabilizada, pelo menos até aquela viagem de trabalho. Eu sempre soube que Regina nunca me aceitou. Ela me olhava com aquele desprezo disfarçado por trás de sorrisos frios e palavras carregadas de veneno. Nunca disse abertamente que não me queria com seu filho, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer palavra. E após a morte dele, nossa relação, que já era tensa, virou silêncio. Não havia motivo para que nos falássemos. Eu me afastei, mantendo Rebecca o mais longe possível da influência daquela mulher amarga. Quando surgiu a oportunidade da viagem a trabalho, eu sabia que não tinha escolha. Era um projeto importante, algo que poderia garantir estabilidade financeira por um bom tempo. Minha mãe estava viajando para visitar parentes distantes, e meus amigos próximos também estavam indisponíveis. Foi um dilema terrível, mas no fundo do meu coração, pensei, Regina jamais machucaria a neta. Não a Rebecca. E com esse pensamento, mandei uma mensagem para ela, oferecendo a oportunidade de passar um tempo com a única coisa que restava do filho dela. Ela aceitou rapidamente, com o entusiasmo que eu não esperava. Talvez eu tenha sido ingênua, mas acreditei que o sangue falaria mais alto. Regina sempre venerou o filho, e Rebecca, com os mesmos olhos e sorriso, parecia a extensão viva dele. Eu me apeguei a essa ideia, me agarrando ao fio da esperança de que, por mais insuportável que Regina fosse para mim, ela jamais faria mal à filha do homem que amou tanto. Antes de partir, eu instruí Rebecca para obedecer à avó e tentei, de todas as formas, tranquilizá-la. Sabia que ela também não se sentia à vontade com Regina, mas confiei que seriam apenas 3 dias. 3 dias, eu repetia para mim mesma, tentando sufocar o medo crescente que me incomodava enquanto arrumava minhas malas. Vai ser rápido, querida. Quando você perceber, já vou estar de volta. Eu disse, beijando sua testa e abraçando-a como se soubesse, lá no fundo, que algo estava prestes a dar errado. Na manhã da minha partida, Regina chegou pontualmente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Fiquei ali, na porta, observando minha filha subir no carro da avó, com um aperto no peito que não consegui explicar. Era como se algo em mim soubesse que, ao voltar, nada mais seria o mesmo. Durante a viagem, mantive contato constante com Rebecca. As respostas dela eram curtas, quase mecânicas. Estou bem, mãe, a avó está estranha, mas tudo bem, sinto sua falta. Eu tentei ligar várias vezes, mas as conversas eram rápidas e Regina, sempre controlando a situação, dizia que Rebecca estava ocupada ou que estava dormindo. Havia um desconforto crescente, uma angústia que eu não conseguia nomear. Tentei focar no trabalho, tentei me convencer de que tudo estava bem. Afinal, eram só 3 dias. O que poderia acontecer em 3 dias? Quando cheguei de volta à cidade, meu coração estava acelerado, mas não por empolgação. Era uma espécie de pressentimento, uma sensação incômoda que me atormentou durante toda a viagem de volta. Meus pés pareciam mais pesados a cada passo que eu dava em direção à casa de Regina. As ruas familiares passavam por mim como vultos, mas meus pensamentos estavam fixos em Rebecca. Eu precisava vê-la. Precisava confirmar que tudo estava bem. O portão da casa de Regina estava entreaberto, como se esperasse minha chegada. Toquei a campainha, mas o som pareceu ecoar num vazio. Não houve resposta imediata, o que fez meu coração disparar ainda mais. Me aproximei da porta e bati. Nada. Respirei fundo e empurrei a porta. Ao entrar, a casa parecia sufocante, o ar pesado com o cheiro das velhas cortinas e móveis que Regina tanto prezava. Foi então que eu a vi,
Rebecca estava sentada no sofá da sala, de costas para mim. Eu podia ver seus ombros caídos, a cabeça baixa. Um frio cortante percorreu minha espinha, e algo dentro de mim gritou que havia algo terrivelmente errado. Dei um passo à frente, chamando seu nome, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela se virou lentamente, e naquele instante, meu mundo desmoronou. O cabelo. Ou melhor, a ausência dele. O cabelo de Rebecca, aquele mesmo cabelo que eu tantas vezes acariciei, estava completamente raspado. Minha garganta secou, e um grito de choque morreu dentro de mim. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Os olhos de Rebecca estavam inchados, vermelhos, mas havia um silêncio em sua dor, um silêncio que cortava mais do que qualquer palavra. Rebecca, o que aconteceu? Minha voz era uma mistura de incredulidade e desespero. Ela olhou para mim, sem lágrimas, sem expressão. Foi a vovó, disse, tão baixo que quase não consegui ouvir. Ela disse que eu precisava aprender uma lição. Antes que eu pudesse responder, Regina apareceu na sala, com uma calma insuportável, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Ela olhou para mim com aquele mesmo sorriso frio de sempre, sem qualquer traço de culpa ou remorso. Ela me desobedeceu, Helena. Regina disse com uma voz firme, como se estivesse justificando uma simples correção. Eu disse que era para não sair de casa, mas ela não me ouviu. Então, precisava de um castigo. Algo que ela não esqueceria. Meu corpo tremeu. Cada palavra de Regina era como um soco no estômago. Minha visão ficou turva, e eu sentia a raiva ferver dentro de mim, pronta para explodir a qualquer momento. Rebecca estava imóvel, como uma estátua, e isso me quebrou ainda mais. Ela não chorava, não gritava, não pedia ajuda. Parecia resignada àquilo, como se já tivesse aceitado a crueldade da avó. Você fez isso com ela? Minha voz saiu entrecortada, com uma incredulidade que eu mal podia conter. Regina me olhou como se eu fosse a errada ali. Como se estivesse acima de qualquer julgamento. Sim. E faria de novo. Crianças precisam aprender a obedecer. A raiva me atingiu como uma onda. Eu dei um passo à frente, sentindo o calor subir pelo meu corpo, minhas mãos tremendo. Queria gritar, queria bater nela, não sabia o que fazer. Mas naquele momento, algo me paralisou. Era Rebecca. Ela continuava ali, imóvel, quase anestesiada pela situação, e eu sabia que, se eu perdesse o controle, não seria capaz de ajudá-la. Rebecca, vamos embora? Peguei a mão dela com cuidado, tentando não mostrar o turbilhão que fervilhava dentro de mim. Regina deu um passo à frente, como se fosse nos impedir, mas o olhar que lancei a ela fez com que recuasse. Você vai se arrepender, Helena. Ela precisava aprender a lição. É assim que se educa. Suas palavras ecoaram nas minhas costas, mas eu não olhei para trás. Não podia. Porque se olhasse, eu não teria controle sobre o que faria a seguir. Rebecca e eu saímos da casa de Regina em silêncio. Ela ainda estava em choque, e eu também. A cada passo que dávamos em direção ao carro, eu sentia a raiva crescendo dentro de mim. Mas agora não era só raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Não seria Regina quem sairia vitoriosa disso. Ela tinha acabado de abrir uma porta que jamais poderia fechar novamente. Ao chegar em casa, Rebecca subiu direto para o quarto sem dizer uma palavra. Eu fiquei parada na sala, observando a casa vazia, o silêncio que nos envolvia. Então, sozinha, finalmente deixei as lágrimas escorrerem. Não de tristeza, mas de pura frustração e fúria. Eu sabia o que precisava fazer. Regina me veria de novo. E dessa vez ela seria a que aprenderia uma lição. A noite foi longa. Eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do rosto de Rebecca, sem expressão, e o brilho sádico nos olhos de Regina me atormentavam. O silêncio da casa parecia amplificar a fúria que borbulhava dentro de mim.
Eu tentava respirar fundo, mas cada tentativa apenas me enchia de mais raiva. Era como se o ar ao meu redor estivesse pesado demais para ser suportado. Não havia dúvidas, Regina tinha que pagar pelo que fez. Mas eu não podia agir de cabeça quente, não podia perder o controle. Porque o que eu senti agora ia além de uma explosão momentânea de raiva. O que ela fez não poderia ser simplesmente perdoado ou esquecido com palavras. Ela havia cruzado um limite que ninguém jamais deveria atravessar. Ela havia ferido minha filha. E isso era imperdoável. Passei horas na sala, planejando cada detalhe. O que eu faria precisava ser definitivo, algo que Regina nunca pudesse esquecer. Eu conhecia suas fraquezas, conhecia o orgulho que ela carregava como uma coroa de espinhos. Sabia o quanto ela valorizava sua reputação, como ela adorava ser vista como uma mulher inabalável, forte, respeitável. Era isso que eu precisava tirar dela. E eu tiraria, sem remorso. Pela manhã, tomei uma decisão. Eu não podia permitir que aquela mulher tivesse qualquer controle sobre Rebecca novamente, nem mesmo um resquício de autoridade. Regina precisava entender, de uma vez por todas, que ela não tinha mais poder sobre nossas vidas. Assim que o sol começou a iluminar a casa, subi até o quarto de Rebecca. Ela estava deitada, o rosto virado para a janela. Seu cabelo, ou a falta dele, era um lembrete cruel do que havia acontecido, mas o que mais me doía era a falta de vida em seu olhar. Minha filha, minha pequena Rebecca, estava ali, mas parecia distante, como se a crueldade de Regina tivesse apagado parte de sua essência. Sentei ao lado dela e segurei sua mão, a pele fria e suave contra a minha. Filha, vamos sair. Só nós duas, ok? Vamos nos afastar disso por um tempo. Ela me olhou com aqueles olhos profundos, ainda tristes, mas acenou lentamente com a cabeça. Sabia que ela estava tentando ser forte, mas também sabia que não seria fácil. Nós duas precisávamos de um tempo longe daquela escuridão que Regina havia espalhado em nossas vidas. Passei o resto do dia cuidando de Rebecca, tentando distraí-la, mas sempre com a certeza de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Deixei o final da tarde passar, preparando calmamente o que eu sabia que tinha que ser feito. Então, quando o relógio marcava 7 horas da noite, vesti uma expressão neutra e peguei o telefone. Liguei para Regina. O tom de voz dela, ao atender, era o mesmo de sempre. Arrogante e cheio de controle. A cada palavra dela, eu sentia a raiva crescendo, mas me forcei a manter a calma. Quero falar com você, Regina. Eu disse, com a voz mais calma e controlada que consegui. Acho que devemos conversar sobre o que aconteceu. Não podemos deixar isso assim, precisamos resolver isso como família. Houve uma pausa do outro lado. Ela provavelmente achava que eu estava recuando, que eu finalmente havia cedido à sua vontade. Claro, Helena. Estava esperando que você ligasse. Sabia que, no fundo, entenderia o que fiz. Ah, eu entendia. Entendia que ela se achava intocável, que acreditava que poderia controlar tudo e todos ao seu redor. E era isso que eu estava prestes a destruir. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, em sua casa, para um almoço com alguns parentes. Ela estava certa de que seria uma oportunidade para reafirmar sua autoridade, mas mal sabia o que estava por vir. Passei a noite inteira repassando meu plano. Não era nada complicado, mas exigia precisão. Eu precisaria manter minha compostura até o momento certo, até que pudesse cortar o chão debaixo dos pés de Regina com a mesma frieza que ela usou contra Rebecca. Na manhã seguinte, vesti a máscara da calma e coloquei Rebecca sob os cuidados de uma amiga, sabendo que ela precisava ficar longe de tudo aquilo. Peguei o carro e dirigi até a casa de Regina. Quando cheguei, havia vários carros estacionados em frente, parentes e amigos que Regina havia chamado para o almoço. Uma reunião de família onde, claro, ela se apresentaria como a matriarca implacável, a autoridade absoluta. Entrei na casa e fui recebida por Regina com aquele sorriso que agora me parecia ainda mais insuportável. Que bom que você veio, Helena. Precisamos mesmo resolver as coisas.
Sua voz estava impregnada de superioridade, como se ela já tivesse vencido. Eu sorri de volta, fingindo concordar. Havia uma tensão no ar, mas os parentes estavam relaxados, rindo e conversando enquanto o almoço era servido. Regina estava no centro de tudo, como sempre, com o olhar afiado, julgando cada um à sua volta. Esperei pacientemente o momento certo. Precisava ser feito de maneira calculada, no momento em que ela estivesse mais confortável, mais segura. Quando o prato principal foi servido, e a conversa estava animada, eu sabia que era a hora. Levantei-me calmamente, ergui meu copo e disse com uma voz tranquila, mas firme: gostaria de fazer um brinde a Regina, pela sua incrível capacidade de educar. Todos os olhares se voltaram para mim. Regina sorriu, claramente confusa, mas satisfeita com a atenção. Foi então que eu soltei o golpe. Quero que todos saibam que ontem, quando voltei de viagem, descobri que Regina castigou Rebecca de uma maneira exemplar. Ela raspou a cabeça da neta como punição por um erro insignificante. Um gesto frio e calculado, digno de alguém que acredita que a crueldade é sinônimo de autoridade. O silêncio na sala foi instantâneo. Todos olhavam entre si, incrédulos. O sorriso de Regina desapareceu, substituído por um olhar de choque. Ela tentou se justificar, gaguejando algo sobre disciplina, mas já era tarde demais. A máscara que ela usava tão habilmente foi arrancada diante de todos. Sentei-me novamente, sem dizer mais uma palavra, enquanto os murmúrios começavam. A reputação de Regina, aquela que ela tanto prezava, estava destruída. Ela agora era vista pelo que realmente era, uma mulher cruel, incapaz de compaixão, mesmo com a própria neta. E eu sorri por dentro, satisfeita por ter devolvido uma parte do mal que ela fez. A sala se transformou em um caos de vozes nervosas. O burburinho ecoava pelas paredes, e todos os olhos estavam fixos em Regina. Ela, sempre imponente e inabalável, agora estava coada, seu rosto oscilando entre o choque e a incredulidade. Um turbilhão de perguntas a cercava. Você fez isso com sua própria neta? Como pode ser tão cruel? Isso é desumano. Regina, normalmente tão preparada para manter o controle, começou a desmoronar. Eu podia ver o pânico surgindo em seus olhos, mesmo quando ela tentava, em vão, justificar suas ações. Foi apenas uma lição. Ela murmurava, repetindo a frase, mas sua voz, antes firme, tremia com cada palavra. Enquanto a multidão a pressionava, Regina recuava, tentando manter sua postura, mas era inútil. Eles estavam impiedosos. Vi sua imagem de matriarca firme começar a ruir, cada acusação atingindo-a como uma flecha. Os parentes que sempre a reverenciaram agora olhavam com repulsa, como se estivessem finalmente enxergando a verdadeira Regina. Mas, o que eu fiz até ali, ainda não era suficiente. As palavras sozinhas, as revelações, não eram suficiente para destruir o monstro que ela era. Regina precisava sentir na pele o que fez a Rebecca. Não era só uma questão de expô-la, mas de fazê-la pagar pelo que havia feito, e eu sabia exatamente como. Eu estava preparada para o plano B. Com todos os olhos ainda fixos nela, as vozes das pessoas a julgando, percebi minha oportunidade. Levantei-me discretamente, minhas mãos firmes e decididas. A sala estava um caos, todos ocupados demais com a humilhação de Regina para notarem meus passos. Aproximei-me de um canto da sala, onde havia deixado uma pequena bolsa preta, aparentemente inofensiva. Mas o que estava dentro dela mudaria tudo. Abri a bolsa com cuidado, e ali estava ela, a máquina de cortar cabelo, meu plano B. Peguei-a com firmeza, sentindo a vibração suave quando a liguei. Era um som leve, abafado pelo barulho das conversas e julgamentos. Enquanto todos continuavam bombardeando Regina com perguntas, eu caminhei lentamente em direção a ela, mantendo a máquina escondida, mas pronta. Ela estava de costas para mim, presa no furacão de acusações, tentando se defender, mas sem sucesso. Eu só estava educando minha neta. Não fiz nada errado. Ela insistia, sua voz cada vez mais estridente, quase implorando por uma justificativa que ninguém ali estava disposto a aceitar.
Ela estava cega pela necessidade de controlar, cega demais para perceber o que eu estava prestes a fazer. Com passos calculados, cheguei perto o suficiente. Meu coração batia em ritmo calmo, apesar da adrenalina pulsando em minhas veias. A máquina de cortar cabelo vibrava levemente em minha mão, e naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era em Rebecca. Em sua cabeça raspada, em seus olhos sem brilho, em sua confiança destruída por aquela mulher que agora estava diante de mim, vulnerável e sem defesas. Antes que alguém pudesse perceber o que eu estava prestes a fazer, agarrei um punhado do cabelo de Regina com força. Puxei sua cabeça para trás, expondo seu pescoço e forçando-a a olhar para cima. O grito de surpresa dela ecoou pela sala, e por um breve segundo, todas as vozes silenciaram. O choque congelou o ambiente. Senti o peso de seus cabelos em minha mão, e sem hesitar, passei a máquina de cortar sobre sua cabeça com um único movimento rápido e preciso. O zumbido das lâminas cortando seu cabelo preencheu o ar. Grandes mechas começaram a cair no chão aos meus pés, e o salão inteiro assistia, boquiaberto, enquanto eu continuava passando a máquina. As tentativas de Regina de se soltar foram inúteis. Sua cabeça estava firme em minhas mãos, e cada vez que ela se debatia, eu apenas apertava mais o punho, forçando-a a ficar parada. Ela tentava gritar, mas sua voz saía rouca, entrecortada pelo pânico. As mechas de cabelo, antes tão bem cuidadas e cheias de orgulho, estavam agora espalhadas pelo chão. Cada fio que caía era como uma vingança por cada lágrima que Rebecca derramou, por cada pedaço de sua autoestima que Regina tentou destruir. Passei a máquina uma última vez, deixando apenas fiapos curtos e desiguais na cabeça dela, um estrago irreversível. Quando terminei, soltei o punhado de cabelo que ainda segurava. Regina, ofegante, levou as mãos trêmulas à cabeça. O choque em seu rosto era quase palpável. Seus dedos correram pelo couro cabeludo, encontrando apenas restos irregulares de cabelo. O grito que ela soltou, um som profundo de desespero e horror, fez a sala inteira estremecer. O mesmo grito que, de certa forma, eu imaginei que Rebecca queria soltar, mas nunca conseguiu. Ela se virou para mim, os olhos cheios de ódio, mas também de humilhação. Você fez isso? Balbuciou, incrédula. Eu a encarei, sem piscar, sem arrependimento, enquanto o salão permanecia em um silêncio mortal. Sim, e faria novamente. Respondi friamente. Agora você sabe como é ser exposta. Agora você sabe o que é ter algo tirado de você sem aviso. O silêncio era sufocante. Os convidados, que antes questionavam e criticavam Regina, agora estavam em estado de choque. Nenhum deles ousava se mover ou falar. Sabiam que haviam testemunhado algo que mudaria para sempre a maneira como viam Regina. E, honestamente, a maneira como viam a mim. Regina cambaleou para longe, tentando cobrir a cabeça com as mãos, os olhos selvagens enquanto buscava algum tipo de saída daquela situação. Mas não havia escapatória. Ela estava sozinha no meio da sala, despida de sua autoridade, de sua vaidade, de sua falsa superioridade. Tudo que ela construíra ao longo dos anos havia caído por terra, assim como seu cabelo no chão. E agora, ela sabia que o controle que sempre teve sobre todos ao seu redor havia acabado. Eu me virei, sem olhar para trás. Deixei a máquina de cortar cabelo no chão, sem me importar com as consequências. Saí da casa de Regina com uma estranha sensação de paz. O que eu havia feito poderia parecer extremo para os outros, mas para mim foi justiça. Não era só pelo que ela havia feito a Rebecca, mas por anos de abuso emocional, manipulação e controle. Enquanto o ar fresco da rua enchia meus pulmões, senti que algo dentro de mim havia finalmente se libertado. Regina havia recebido o que merecia. E, pela primeira vez, eu sentia que a verdadeira batalha estava vencida. Ela jamais se esqueceria da fúria de uma mãe. Os dias que seguiram ao evento na casa de Regina foram calmos, mas carregados de uma tensão que parecia pairar no ar. Após aquela tarde, as notícias se espalharam rapidamente. A história da humilhação pública de Regina, de como ela foi exposta não apenas por suas ações cruéis,
mas também pelo ato simbólico de ter seu cabelo raspado, percorreu toda a nossa rede de conhecidos. E, tal como eu havia previsto, a consequência mais imediata foi o isolamento social de Regina. Ela tentou manter a fachada, tentou argumentar que o que aconteceu foi uma vingança desnecessária, mas ninguém estava mais disposto a ouvir suas desculpas. Aquela imagem de controle, a ilusão de autoridade que ela sempre cultivou, desmoronou por completo. Eu soube, por alguns conhecidos em comum, que Regina passou a evitar sair de casa, envergonhada demais para enfrentar o julgamento público. O que ela sempre temeu, ser humilhada, perder sua posição, finalmente aconteceu. E dessa vez, ela não teria mais controle sobre a narrativa. Mas, para mim, não era sobre Regina. Tudo o que fiz por Rebecca, minha amada filha. Nos dias que se seguiram, concentrei toda a minha atenção em minha filha. Rebecca, apesar de tudo que passou, começava a recuperar seu brilho aos poucos. Ela não falava mais da avó. Para Rebecca, era como se Regina não existisse mais, e eu respeitava esse silêncio. Havia algo de libertador nisso, como se ela estivesse deixando aquele peso para trás. Mas eu sabia que algo ainda faltava, algo que poderia ajudá-la a seguir em frente. Um dia, depois de ter passado horas pensando no que poderia fazer por Rebecca, decidi comprar um presente. Algo que, embora pequeno, representaria o retorno da sua autoestima e da confiança que Regina tentou tirar. Fui até uma loja especializada e escolhi com cuidado. Queria que fosse perfeito. Uma peruca. Não uma qualquer, mas uma que lembrasse o cabelo natural de Rebecca, seus cachos, sua textura, sua cor brilhante. Quando cheguei em casa naquela tarde, Rebecca estava sentada na sala, lendo em silêncio. Sentei-me ao lado dela e, sem dizer nada, entreguei-lhe o presente. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e ela o abriu com cuidado. Quando viu a peruca dentro da caixa, idêntica ao cabelo que ela tinha antes do incidente, Rebecca me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Mamãe, é tão linda!" Ela murmurou, a voz quebrando. Ela pegou a peruca nas mãos, tocando-a suavemente, e depois, sem hesitar, colocou-a na cabeça. O ajuste era perfeito. O sorriso que se formou em seus lábios era algo que eu não via há muito tempo. Era um sorriso de alegria genuína, algo que parecia ter sido arrancado dela, mas que agora estava de volta. Rebecca correu para o espelho, se olhando de todos os ângulos, enquanto lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto. Ela não conseguia conter a emoção. "É como se fosse meu cabelo de novo", disse, com uma risada nervosa entre as lágrimas. Então, de repente, ela se virou e me abraçou com toda a força que tinha, enfiando o rosto no meu ombro. Eu senti seu corpo tremer, mas não era mais de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. "Obrigada, mamãe. Obrigada por tudo." Eu abracei de volta, apertando-a contra mim, sentindo o calor de sua presença. Naquele momento, soube que algo dentro dela havia sido curado. Claro, o que Regina fez ainda deixaria marcas, mas Rebecca estava superando. E aquele abraço, aquele gesto simples de segurar minha filha em meus braços, foi a confirmação de que, apesar de toda a dor, estávamos finalmente avançando. Nos dias que seguiram, Rebecca começou a recuperar sua confiança. Ela usava a peruca com orgulho, e mesmo quando o cabelo natural começou a crescer, ela alternava entre os dois estilos. O que mais me impressionava era como sua autoestima estava florescendo novamente. Ela falava mais, ria mais, e sua alegria, antes sufocada pelos traumas, começava a preencher a casa outra vez. Eu via minha filha voltando a ser ela mesma. Quanto a Regina, soube que ela havia decidido se mudar. A rejeição social em nossa cidade se tornou insuportável, e ela, que sempre prezou por sua reputação, não suportou o peso da humilhação. Não houve despedidas, e para mim, era como se ela estivesse desaparecendo do mapa. Ela havia se tornado apenas uma sombra distante, uma lembrança do passado que não nos afetaria mais. As semanas passaram, e certa tarde, enquanto estávamos no parque, um dos lugares favoritos de Rebecca, ela se sentou ao meu lado e me olhou com aquele brilho de antes.
Mãe, eu não sou mais a mesma depois do que aconteceu. Mas acho que sou mais forte agora. Eu sorri, orgulhosa da força que via nela. Você é, querida? Você é muito mais forte do que imagina. Ela inclinou a cabeça, pensativa. E você? Como você se sente depois de tudo? Pensei por um momento antes de responder. Eu me sinto em paz. Fiz o que precisava ser feito. Não foi fácil, mas agora sei que nada pode nos abalar mais. Estamos juntas e isso é o que importa. Rebecca sorriu para mim e, sem dizer nada, se aninhou ao meu lado, descansando a cabeça no meu ombro. Ficamos ali em silêncio, observando o pôr do sol, sentindo o vento suave balançar as árvores ao nosso redor. Era um momento simples, mas para mim representava a conclusão de tudo. Nós duas havíamos sobrevivido. Havíamos enfrentado o pior que o mundo podia nos oferecer e saímos mais fortes, mais unidas. Regina havia tentado destruir algo em nós, mas no fim, só conseguiu fortalecer o vínculo entre mãe e filha. O que antes era dor agora era força. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, eu sabia que estávamos começando uma nova fase. Rebecca estava crescendo, e eu também. Havíamos superado o passado. E pela primeira vez em muito tempo, eu podia dizer com confiança, estávamos realmente em paz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!